como Deus libertou seu povo no Mar Vermelho. O capítulo 14 do livro de Êxodo detalha um dos eventos mais marcantes da história de Israel, a travessia do Mar Vermelho. Após séculos de escravidão no Egito e a libertação concedida por Faraó depois das 10 pragas, o povo hebreu iniciou sua jornada rumo à Terra Prometida. Contudo, a euforia da liberdade foi breve. Os israelitas se viram em uma situação estrategicamente impossível, encurralados entre o exército egípcio e o mar. Este momento de desespero, no entanto, tornou-se o palco para uma das mais grandiosas demonstrações do poder e da justiça de Deus. A narrativa não apenas relata um milagre, mas estabelece um padrão sobre a fé, a obediência e a intervenção divina em momentos de crise. Após a partida dos hebreus, Deus instruiu Moisés com uma ordem que, do ponto de vista militar, parecia ilógica. Ele disse: "Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon." A análise dessa geografia revela a natureza da armadilha. Migdol, que significa torre, sugere a presença de uma fortaleza egípcia. Pi-Hairote, por sua vez, os colocava em uma faixa de terra limitada pelo mar de um lado e pelo deserto montanhoso do outro. O acampamento deveria ser em frente a Baal-Zefon, nome que significa Senhor do Norte, e era associado a uma divindade cananeia e egípcia. Esse posicionamento não era apenas físico, mas representava um confronto espiritual, um desafio direto aos falsos deuses da região em seu próprio território. Conforme previsto por Deus, a manobra foi interpretada por Faraó como um sinal de que os israelitas estavam perdidos e vulneráveis. O texto bíblico informa que o coração do Faraó endureceu, e ele se arrependeu de ter libertado sua mão de obra escrava. A perseguição foi imediata e massiva. Faraó mobilizou a força de elite de seu império. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores carros, cada um com um oficial no comando. O novo Império Egípcio era célebre por seus carros de guerra, a mais avançada tecnologia militar da época, projetados para serem plataformas de armas rápidas e letais. Ao avistarem a aproximação do exército egípcio, o povo de Israel foi tomado pelo pânico. O trauma de 400 anos de escravidão veio à tona, e a fé que haviam demonstrado vacilou. Eles se voltaram contra Moisés, e suas palavras revelaram a profundidade de sua crise espiritual. Foi por falta de sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para morrermos no deserto? Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. O medo da morte iminente fez com que a liberdade parecesse um fardo e a escravidão uma alternativa preferível. Eles estavam cegos para a presença de Deus, que os guiava por meio de uma coluna de nuvem e de fogo. Em meio ao caos e às acusações, Moisés se manteve firme. Sua resposta ao povo é uma das mais poderosas declarações de fé das Escrituras. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esta proclamação é um manual sobre como a fé deve operar. Começa com a decisão de rejeitar o medo, exige firmeza e direciona o foco do problema para Deus, o autor da solução. A palavra hebraica para livramento aqui é Yeshua, da qual deriva o nome Jesus e significa salvação ou libertação. Após a declaração de Moisés, Deus quebra o silêncio com uma pergunta surpreendente. Por que você está clamando a mim? A indagação não era uma repreensão, mas um chamado à ação, indicando que o tempo de orar havia dado lugar ao tempo de obedecer. Seguiu-se então a ordem mais contraintuitiva. Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchar em direção ao mar era um comando que desafiava a lógica humana. Este é o ponto crucial da narrativa. A verdadeira fé se manifesta na obediência antes que a solução seja visível. Deus não abriu o mar para depois convidá-los a passar.
Ele ordenou que marchassem em direção às águas, e o milagre seria a resposta à obediência deles. Cada israelita teve que fazer uma escolha individual: confiar na palavra de Deus ou ceder ao terror. Enquanto o povo começava a se mover, o anjo de Deus, que os guiava na coluna de nuvem, moveu-se para a retaguarda, posicionando-se entre os israelitas e os egípcios. A mesma nuvem que era luz para Israel tornou-se escuridão para seus perseguidores, criando uma barreira divina e garantindo que os dois acampamentos não se aproximassem durante a noite. Com a noite e o povo protegido, Deus deu a instrução final a Moisés: levante a sua vara, estenda a mão sobre o mar e fenda-o, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Moisés, um homem de 80 anos, tornou-se o instrumento humano do poder divino. O texto bíblico descreve que o Senhor fez soprar um forte vento oriental durante toda a noite. Não foi um evento instantâneo, mas um processo contínuo. O vento poderoso, o sopro de Deus, empurrou as águas e o leito do mar começou a surgir. O mesmo vento transformou o solo úmido em terra seca. O milagre incluiu não apenas a divisão das águas, mas a criação de um caminho seguro e transitável. As Escrituras são explícitas ao afirmar que as águas formaram uma muralha à sua direita e outra à sua esquerda. Os israelitas marcharam por um corredor seco, ladeado por paredes de água suspensas pelo poder de Deus. A travessia, que envolveu uma nação inteira com seus rebanhos, durou horas e se tornou uma experiência gravada para sempre na memória coletiva de Israel. O apóstolo Paulo, séculos depois, descreveria esse evento como uma forma de batismo, separando-os de sua vida de escravidão e iniciando-os em uma nova identidade como povo de Deus. Ao amanhecer, com todos os israelitas em segurança na outra margem, a coluna de nuvem e de fogo se moveu. A escuridão que cegava os egípcios se dissipou, revelando que seus escravos haviam escapado. Cego pelo orgulho, Faraó não reconheceu o milagre e ordenou que seu exército avançasse pelo caminho aberto no mar. Quando o exército egípcio estava no meio do caminho, Deus interveio. Da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor pôs em confusão o exército egípcio e fez que as rodas dos seus carros se soltassem. A maior vantagem tecnológica do Egito tornou-se um empecilho e o pânico se instaurou. Os soldados egípcios perceberam a verdade e gritaram: "Vamos fugir de Israel! O Senhor está lutando por eles contra o Egito." Mas já era tarde. Deus ordenou a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios." Moisés obedeceu, e as muralhas de água desabaram sobre o exército de Faraó. O relato afirma que nenhum só deles sobreviveu. O poderio militar do Egito foi aniquilado sem que Israel precisasse lutar. Na praia, os israelitas viram os corpos de seus opressores trazidos pelo mar, a prova final e irrefutável de sua libertação. Naquele momento, o medo deu lugar ao temor reverente. O texto conclui: "E Israel viu o grande poder com que o Senhor agiu contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo." O evento marcou não apenas a libertação física, mas o nascimento espiritual de Israel como uma nação que conhecia o poder de seu Deus. A travessia do Mar Vermelho é mais do que um evento histórico. É um arquétipo da libertação divina que ensina como Deus opera em meio a situações impossíveis. A narrativa revela que o caminho para a vitória pode passar por momentos de profundo desespero e que a primeira reação humana é, frequentemente, o medo e a murmuração. A lição central reside na obediência a um comando que desafia a lógica. A ordem para marchar em direção a um obstáculo intransponível demonstra que a fé genuína é ativa e se baseia na palavra de Deus, não na percepção humana. O mesmo Deus que abriu um caminho no Mar Vermelho é apresentado como aquele que pode criar soluções onde elas parecem não existir.
O evento solidificou a fé de Israel e se tornou um pilar de sua identidade nacional e espiritual.